Passivo-agressivo. A raiva que não fala, mas ataca. Você já conviveu com alguém que diz que está tudo bem, mas claramente não está? Alguém que não briga diretamente, mas faz comentários irônicos? Alguém que diz, não, eu não estou chateado, mas começa a esquecer compromisso, atrasar a resposta, fazer silêncio estratégico? Isso é um comportamento passivo-agressivo. E hoje nós vamos falar profundamente sobre isso. Porque o passivo-agressivo não grita, não explode, não bate na mesa. Ele corrói. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer algo importante. Se você gosta do meu conteúdo e sente que ele já impactou sua vida de alguma forma, talvez seja a hora de dar um passo além do gratuito. Se você está cansado de repetir ciclos, de carregar dores que nunca foram realmente elaboradas, eu criei uma imersão online chamada Tradutor de Almas. Serão 2 dias ao vivo comigo, mergulhando nos seus traumas, nos seus padrões inconscientes e na forma como a sua história ainda influencia as suas escolhas. Você ainda recebe um e-book com exercícios práticos, também uma aula preparatória e um teste psicanalítico de perfil. O valor para tudo isso é praticamente simbólico perto da entrega. O link está aqui na descrição. Agora sim, você pode continuar seu vídeo. Doutor André, o que é um comportamento passivo-agressivo? Passivo-agressividade é uma forma indireta de expressar raiva. A pessoa sente irritação, frustração ou ressentimento, mas não consegue expressar isso de forma direta. Então ela comunica pela indireta. Ela comunica pelo silêncio, pelo atraso proposital, pelo sarcasmo, pelo esquecimento, pelo boicote. Externamente parece passiva, internamente está agressiva. É uma agressividade mascarada. Mas como isso se forma? Vamos começar pela base emocional. A maioria dos comportamentos passivo-agressivos nascem na infância. Crianças que cresceram em ambiente onde não podiam discordar, não podiam expressar raiva, eram punidas por confrontar. Tinham pais muito autoritários ou extremamente frágeis. E elas aprendem uma coisa: expressar raiva é perigoso. Então o que acontece? A raiva não desaparece, ela só muda de forma. A psicanálise explica isso como repressão da própria agressividade. A emoção não é elaborada, ela é recalcada. Mas a emoção reprimida não some, ela encontra uma saída indireta. A neurociência explica isso. Quando sentimos raiva, a amígdala é ativada. O corpo entra em estado de alerta. Se a pessoa não tem repertório emocional para expressar a raiva, o córtex pré-frontal, a área do raciocínio, tenta inibir. Mas inibir não é resolver. É como segurar uma panela de pressão. A energia fica acumulada e ela sai por micro-ataques. O passivo-agressivo raramente grita. Ele faz silêncio punitivo, ele dá respostas frias, ele faz piadas com fundo agressivo, ele sabota tarefas, ele usa a ironia como arma. Mas como que eu identifico uma pessoa passivo-agressiva? Aqui alguns sinais clássicos. Ela diz, tanto faz, mas fica extremamente ressentido. Concorda verbalmente, mas não cumpre. Usa sarcasmo como comunicação. Se coloca como vítima constantemente. E faz comentários do tipo, não é nada, imagina, eu já estou acostumado. Cria clima pesado, mas nega conflito. É uma pessoa que nunca assume diretamente o que sente. Vou te trazer aqui um exemplo da vida real. No seu relacionamento, ou em algum relacionamento, você diz que ficou chateado. A pessoa responde, não, eu estou bem. Mas começa a responder seco, a dormir virado para o outro lado, a fazer comentários indiretos. Ela não fala, ela pune. No trabalho, o chefe pede algo. O funcionário diz, claro, mas entrega atrasado. Esquece detalhes, faz de qualquer jeito, não confronta, sabota. Na família, é aquela mãe que diz, faça como você quiser, mas depois repete, eu só queria ajudar, mas ninguém me escuta. É controle disfarçado de fragilidade. E ao contrário do que muitos pensam, existe um equívoco aqui. O
O passivo-agressivo não é fraco. O passivo-agressivo não é uma pessoa frágil. Isso é uma estratégia. É uma forma de manter poder sem assumir confronto. Ela cria uma confusão emocional. Porque o outro se sente errado, mas não consegue apontar claramente. Isso gera culpa no interlocutor e dá poder a quem está comandando esse jogo. Qual é o custo disso? Para quem convive com um passivo-agressivo, sente sensação constante de ter que pisar em ovos, confusão emocional, dúvida sobre as suas próprias percepções, desgaste silencioso. E para quem é passivo-agressivo, qual o custo? Acúmulo de ressentimento, dificuldade de intimidade real, solidão emocional, relações frágeis. Porque intimidade exige clareza. Doutora Andréia, e se for eu o passivo-agressivo? Essa é a parte mais difícil. Muitas pessoas se reconhecem nisso. Aqui vai perguntas importantes para você se perceber e olhar se você faz esse jogo. Você evita confronto direto? Você diz que está tudo bem quando na verdade não está? Você espera que o outro adivinhe o que você sente? Você usa ironia para ferir as pessoas? Você sabota tarefas quando está muito irritado? Se a resposta for sim para pelo menos 2 dessas perguntas, talvez você não tenha aprendido a expressar a raiva de forma saudável. E isso, especialmente com esse vídeo, pode ser aprendido. E como lidar com uma pessoa passivo-agressiva? Não entre no jogo, não responda com mais indiretas, dê nome ao comportamento. Eu percebo que você diz que está tudo bem, mas eu percebo que o seu comportamento mudou. Nomeie o comportamento dela. Peça clareza. Prefiro que você me diga sinceramente e diretamente se algo te incomodou. Não aceite culpa manipulada. Se a pessoa não fala claramente, você não é responsável por ter que adivinhar. E por último, estabeleça limites. Diga claramente, eu só consigo resolver se você falar diretamente e de forma clara. E se eu for passivo-agressivo, como parar de ser? Primeiro, aprenda a nomear suas emoções. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu fiquei frustrado, eu não gostei. Segundo passo, treine confronto respeitoso. Falar não é atacar. Fale quando você estiver insatisfeito, triste. Terceiro ponto, entenda que conflito não é briga, conflito não é abandono. Muitas pessoas evitam confronto por medo de rejeição. Quarto ponto, trabalhe ressentimento acumulado. Em geral, passivos agressivos são extremamente ressentidos. Ressentimento é raiva repetida. E quinto e último ponto, busque terapia. Porque muitas vezes esse comportamento vem de um padrão antigo que precisa ser ressignificado. A grande questão e a verdade mais profunda: passividade e agressividade é medo. Medo de rejeição, medo de confronto, medo de perder as pessoas, medo de não ser amado se discordar. Então, a pessoa escolhe atacar sem parecer que está atacando. Mas a maturidade emocional é outra coisa. É conseguir dizer, eu fiquei chateado, sem sarcasmo, sem silêncio punitivo, sem sabotagem, com clareza emocional. Porque clareza emocional é força, indireta é imaturidade. Quem você quer ser daqui para frente para os próximos anos? A pessoa que se posiciona ou a pessoa imatura que bate e esconde a mão? Se você convive com alguém passivo-agressivo, não normalize esse tipo de comportamento. Se você se reconheceu nesse padrão, não se condene, mas mude. A raiva não é o problema. Sentir raiva é lícito, todos nós sentimos. O problema é não saber o que fazer com ela. O verdadeiro crescimento emocional começa quando você para de punir em silêncio e começa a conversar com coragem. Porque relacionamento saudável não é ausência de conflito. Relacionamento saudável é presença
de clareza. Todos nós temos conflitos, situações na vida que nos deixam insatisfeitos. E isso é muito normal e até saudável. O que é patológico é sentir e guardar. E por que isso é patológico? Porque dentro de nós, seres humanos, as coisas não desaparecem. Elas só voltam travestidas. Passividade, agressividade é uma forma de ter que lidar com aquilo que você não aceita em você, de sentimentos que você considera ruins, como ciúme, raiva e insatisfação. Só que ao invés de trazer isso com clareza e com sinceridade, o seu inconsciente acaba optando por trazer de outra forma, disfarçada. Dentro de nós, nada desaparece. Opte pelo caminho mais justo, mais honesto e mais maduro. Fale. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Esse é um canal de democratização da saúde mental, de distribuição de conteúdo bom e que liberta, porque a gente acredita que pessoas que sabem fazem melhores escolhas. Se você gosta desse trabalho, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta. Eu vou adorar interagir com você nos comentários. Apoie esse trabalho. Vai ser um prazer caminhar com você daqui para frente.